Fala galera, beleza? O edital do TCE Espírito Santo está na praça, oportunidades aí para o cargo de auditor de controle externo, beleza? E nessa aula a gente vai falar sobre a prova discursiva. Antes de começar, para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor de discursiva do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu já passei por essa jornada de preparação para o Tribunal de Contas, né? Eu conheço esse caminho e o que eu posso te dizer é que vai ter um esforço, sim, agora, mas lá na frente vale muito a pena essa preparação, beleza? Depois que você vê seu nome ali na lista de aprovados, você vai olhar para trás e falar, cara, tudo que eu fiz valeu muito a pena. Foi difícil, mas valeu a pena, beleza? E por que a gente montou essa aula com foco na discursiva? Porque se a gente for analisar a distribuição de pontos do concurso, né, sem considerar, logicamente, a avaliação de títulos, que ela não é eliminatória, a gente tem que a discursiva vale 20% da nota total do concurso. Se a gente considerar que comparar, ela vale o mesmo tanto de pontos que as matérias de conhecimento especializado. Tá? Ela vale sozinha quase o mesmo tanto que as matérias de conhecimento básico. E aqui a gente está falando de uma prova de conhecimento básico com várias matérias. Então, se a gente pegar isoladamente cada uma das matérias, a gente vai ver que a discursiva ela é a matéria do concurso que mais vale pontos. Para o cargo de direito, tá? Tem uma diferença na distribuição de pontos de conhecimento especializado específico, né? Mas ainda assim a discursiva continua valendo os 20%, continua tendo um impacto significativo. Inclusive, ela vale mais do que a prova de conhecimento específico. Então, não dá para ir para esse concurso do TCE Espírito Santo sem ter uma boa estratégia de preparação para a prova discursiva. E nessa aula a gente vai te passar essa estratégia, tá? O objetivo dessa aula é que você consiga se preparar adequadamente para a prova discursiva e consiga, assim como diversos alunos, notas acima de 90% na discursiva. E que com essas notas você consiga figurar ali no topo, né, dentro das vagas, assim como os alunos do Você Concursado, que conseguiram essas façanhas, inclusive no concurso do TCE Santa Catarina, no cargo de contábeis, de direito e de administração, em que a gente teve o primeiro e o terceiro colocado como alunos do Você Concursado, ou igual aconteceu no TCU, em que 2 dos 3 primeiros colocados no concurso estudaram com a gente, usaram a nossa plataforma para se preparar para discursivo. Então a gente vai te passar essa estratégia juntamente com a nossa plataforma para que você possa se preparar adequadamente e também, quem sabe, constar aí nesse pódio, né, entre os primeiros colocados do concurso. Beleza? Se durante essa aula, essa explanação, se tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem lá no @vocêconcursado, que é o Instagram, ou no Academia de Discursivas, que é o nosso canal no Telegram, né? Se você também já estiver procurando um curso voltado para os cargos de Direito, Ciências Contábeis e Auditoria Governamental, o link para os cursos está aqui abaixo desse vídeo. Então, se você não é aluno, quer conhecer logo direto o nosso treinamento especializado para esses concursos, voltados para esses cargos, o link está disponível aqui embaixo, beleza? Então, vamos nessa. A gente primeiro tem que analisar aqui a nota, né? Como é que vai ser formada a nota final do concurso? A nota final do concurso vai ser o somatório da prova objetiva, da prova discursiva e da avaliação de títulos. A avaliação de títulos, ela não é eliminatória, né? Isso quer dizer o quê? Que se o candidato tirar 0 em avaliação de título, ele não vai ser eliminado do concurso, né? Então, vai apresentar título quem tem títulos, tá? Agora, as outras provas, tanto a objetiva quanto a discursiva, ela elimina. Então, se você não conseguir os mínimos, você é eliminado do concurso, tá? Então, a prova objetiva vai ser composta por questões de múltipla escolha e vai ser dividida em conhecimento básico, valendo 30 pontos, conhecimento específico, valendo 30 pontos, e conhecimento especializado, também valendo 20 pontos. Então, a gente tem um total de 80 pontos para a prova objetiva. Eu coloquei esse asterisco aqui porque a prova de direito, né, ela tem uma divisão diferente aqui. Ela tem 18 em conhecimento específico e 32 na de conhecimento especializado. No total, também dá o mesmo tanto, que é 80 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 12 pontos na prova de conhecimentos básico e um mínimo de 25 no somatório de conhecimento específico e conhecimento especializado, isto é, 50% no somatório dessas provas, beleza? Mas, né, se o candidato só tirar isso, o mínimo aqui e o mínimo aqui, ele vai ter aqui 37 pontos, né? Ele ainda assim vai ser eliminado porque o edital também
exige um mínimo de 40 pontos no somatório de todas as provas de conhecimento, tá? Então, o mínimo para ser aprovado é 40 pontos, é 50% da prova. Logicamente, se você está vendo esse vídeo aqui, você nem precisa se preocupar com esses mínimos. Esses mínimos você vai dar uma olhada depois, né, quando sair o resultado. Opa, será que eu vou conseguir ficar ali entre os aprovados? Mas por hora, seu objetivo é tirar a nota máxima, né? Então você vai em busca aí da nota máxima. E a prova discursiva, ela vai ser composta por 2 questões dissertativas. As questões dissertativas, cada uma vale 10 pontos e elas vão ter ali vão ser montadas para serem respondidas em até 20 linhas. Então, ao todo, a gente tem aqui, cada questão vale 10 pontos, a prova discursiva, então, vale 20 pontos, tá? E para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 10 pontos. Aqui já vem um alerta, então, para você. Se você precisa de um mínimo de 10 pontos na prova discursiva, se você deixa uma questão em branco, né, você não responde uma das questões, o máximo que você vai conseguir tirar é 10 pontos. Se você gabaritar outra questão, você vai tirar 10 pontos. Só que é muito difícil você gabaritar exatamente uma questão por conta dos errinhos de gramática e etc, né? Então, é muito arriscado, tá? Você deixar uma questão em branco, uma questão discursiva em branco no seu concurso. Eu diria que não é possível ser aprovado se você deixar uma questão em branco, tá? É quase nesse nível já. Então, assim, nada de deixar em branco. Ah, Bruno, mas se vier uma questão que eu não sei como é que eu vou responder, não é igual a prova objetiva, que é só marcar um X e pronto, eu chutei. Não. Você vai ter que usar a técnica de chute da discursiva também para responder a questão que você não sabe. Inclusive, é uma das sugestões de treinamento é você pegar um tema que você não sabe e tentar desenvolver mesmo assim, para você já ir treinando essa técnica de chute, que pode ser que aconteça lá no seu concurso. A gente não tem como prever exatamente o que vai ser cobrado, né? E quando a gente não tem como prever, para a gente não ser jogado à sorte, se vier alguma coisa que eu sei, eu faço a prova, se vier alguma coisa que eu não sei, eu nem faço a prova. Não, você não vai desperdiçar todo o tempo de estudo, né, para sorte. Então você vai praticar essa técnica de chute também antes do concurso, tá? Sobre a prova discursiva, a gente ainda tem que ela deve ser respondida em caneta azul ou preta. Nesse ponto aqui eu também trago o seguinte: você vai utilizar caneta preta, tá? Porque na hora que você escreve na folha e digitaliza, fica muito mais claro, fica muito melhor do examinador ler. Então, usa caneta preta, porque vai facilitar muito aí a vida de quem vai corrigir sua prova, beleza? Então, a gente tem aqui que a prova total vale 100 pontos, né? Mais o que a pessoa conseguir aqui na avaliação de títulos. O prazo de validade do concurso é de 24 meses, ou seja, 2 anos, e pode ser prorrogado por mais 2 anos. Então, ao longo desses 4 anos de vigência do concurso, você pode vir a ser convocado, caso você esteja no cadastro de reserva. E aí vem a grande sacada. Muita gente olha o edital, vai só lá na parte das vagas, e vê que a quantidade de vagas imediatas ali que está no edital nem é tão grande. Mas quando a gente vai analisar o tamanho desse cadastro, né, que é quando a gente pega a quantidade de redações corrigidas, a gente vê aqui que a banca vai corrigir muita redação, tá? Aqui vão ser 210 redações, só para você ter uma ideia, né, para o cargo de auditoria governamental, né? Então, aqui para o cargo de ciências contábeis, 180 redações só para ampla concorrência, beleza? Para o cargo aqui de direito, são 170 correções só para ampla concorrência, mais 30 de negros, mais 10 de indígenas, mais 10 de PCDs. Então, assim, vão ser muitas redações corrigidas. E o que vai acontecer quando é muita redação corrigida? Você vai ter ali os candidatos com as notas da prova objetiva muito próximas uma das outras, porque a prova objetiva vale 80 pontos. Então, vai ter um monte de candidatos, por exemplo, entre 70 e 75 pontos. Vai ter muito candidato ali nessa margem, né? Tomara que você seja um deles. Mas a distância entre eles vai ser pequena. Às vezes eles vão ter a mesma pontuação, às vezes ele tem um ponto de diferença. E o que vai fazer, vai fazer a pessoa mudar a classificação? Vai ser justamente a prova discursiva, que é onde a pontuação é mais quebrada e o candidato bem preparado consegue se destacar, né? E aí, então, quando somar a objetiva e a discursiva, o candidato sobe várias classificações, tá? Isso aconteceu, inclusive, com um aluno nosso no concurso da CGU. O Pedro, ele tinha ficado com a nota da objetiva fora das vagas, e aí depois ele ganhou 102 posições e foi para 39º lugar dentro das vagas do concurso. Hoje ele já é auditor lá da CGU. Então, assim, a gente vê que o diferencial, conseguir uma boa nota na discursiva vai fazer com que você suba classificações. E o mais legal é que, se você está vendo o vídeo,
Quando sair o resultado da aula discursiva, você vai ver essa mudança de classificação e vai falar assim, caracas, o Bruno falou disso. O professor Bruno, ele falou exatamente isso aqui, que o pessoal ia mais ou menos na objetiva, mas ia muito bem na discursiva e ia subir várias classificações. Esse candidato aqui, ele está lá em cima por conta da discursiva. Então, acontece, a gente vem acompanhando concursos e isso acontece com frequência, tá? O Pedro é só um exemplo do que a gente vê acontecendo nessas provas discursivas. Então, se prepare de forma adequada, estratégica, para que você consiga ser o candidato que ganha posição. Por quê? Porque se um candidato ganha posição, pensa comigo, se uma pessoa ela está lá embaixo e sobe classificações, alguém que está lá em cima perde. Né? É lógico, se alguém subir uma classificação, que estava lá na classificação dele, vai cair pelo menos uma classificação. Então, você pode ser o candidato que sobe ou o candidato que perde classificação. Né? Então, aí vai depender justamente desse seu desempenho na prova discursiva. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais na prova discursiva. Olha aqui. Como a gente viu, vai ser, a gente vai utilizar a caneta preta, vão ser 2 questões dissertativas de 20 linhas cada, valendo 20 pontos, e para ser aprovado o candidato precisa tirar um mínimo de 10 pontos. Então, cada questão vale 10 pontos, né? No somatório dá 20 pontos no total. A banca, ela fala em questão dissertativa. Quando a gente está falando da banca FGV, a gente tem 2 tipos de questões dissertativas, tá? As questões dissertativas teóricas, tá? E as questões dissertativas práticas. Desculpa. Práticas. Então, são as questões teóricas e as questões práticas. As questões teóricas são aquelas que trazem ali um enunciado pedindo para que o candidato apresente um conceito, apresente um conhecimento de forma bem direta. Por exemplo, cite e explique os princípios da administração pública. Né? Então, ele já pede o conhecimento grosso ali. É a questão teórica. Ou ele tem uma questão prática. Ele vai trazer uma situação, fulano de tal, né, recebeu dinheiro e tal, não sei o que, de fulano de tal, e aí ele foi condenado. Qual foi o princípio da administração pública ferido na situação apresentada? Então ele pede para que o candidato apresente o conhecimento que ele tem sobre os princípios da administração pública na situação apresentada, ou seja, numa situação prática. Então são, normalmente, esses 2 tipos de questões que a banca FGV cobra. Agora, o que ela vai cobrar? Né? Se a gente for parar para pensar, o que será cobrado nessa prova? Vai ser qual matéria vai cair? Né? E aí a gente tem um edital um pouco confuso. Tá? Na primeira parte do edital, lá no item 2.1, tá? A gente tem lá que a segunda etapa vai ser composta por provas discursivas, 2 questões, relativas aos conteúdos de conhecimento específico e ou conhecimento especializado. Tá? Então, ela diz que pode ser conhecimento específico, então pode ser 2 questões de conhecimento específico, pode ser uma questão de conhecimento específico e uma questão de conhecimento especializado, tá? Ou 2 questões de conhecimento especializado. É isso que ele diz com esse ou aqui, são essas possibilidades, tá? Porém, lá na frente no edital, na parte que fala mais especificamente sobre a prova discursiva, ele traz lá no item 9.18, dizendo que a prova discursiva vão ser 2 questões de conhecimento específicos. Tá? Então, ele pega e limita, como se fosse só essa situação aqui. 2 questões de conhecimento específico. E aí, como é que se prepara, né? A gente espera que a banca ela retifique o edital, né, e traga ali essa alteração, esse esclarecimento, se vai ser conhecimento específico e especializado ou só conhecimento específico. Porém, se ela não fizer isso, o candidato ele tem que estar preparado para os 2 tipos. Então, ele vai estudar conhecimento específico e conhecimento especializado para a prova objetiva e vai treinar discursivas de conhecimento específico e de conhecimento especializado. Então, tem que treinar todas as matérias relacionadas a conhecimento específico e conhecimento especializado. Por quê? Porque aí você fica preparado para o pior cenário, né? Se cair algo de conhecimento especializado, você treinou ali alguma coisa. Logicamente, esse treino, né, não vai te deixar seu estudo mais cansativo ou mais demorado, nem nada do tipo. Por quê? Porque quando a gente tem uma prova de concurso que cobra, na prova discursiva, conhecimentos da prova objetiva, o estudo para discursiva se torna uma revisão do estudo da objetiva. Né? Então, vamos supor, você pega uma matéria lá de conhecimento específico,
né, lê ali o material e tal, vê as aulas, aí você estudou aquela matéria. Aí você vai e pega uma questão discursiva sobre aquela matéria, vamos supor, você viu ali uma matéria de licitação. Aí você vai, pega uma questão específica, né, discursiva sobre licitação e faz a discursiva. Ao fazer a discursiva, você vai escrever o texto, você vai organizar a informação, você vai se preocupar em, opa, eu tenho que passar essa informação de forma clara para outra pessoa, né? Esse processo, né, de explicar, de resumir, de escrever, ele faz com que você absorva mais aquele conteúdo. Então, se você estuda uma matéria para prova objetiva, depois faz uma discursiva daquela matéria, a sua absorção daquela matéria é muito maior. Então, se aquela matéria, aquele assunto cai na prova objetiva, você acerta, porque você vai lembrar, você aprendeu aquilo. E se cai na discursiva, você também está preparado, né? Então, vale a pena esse estudo conjunto entre a objetiva e a discursiva. Por isso que estudar questões de conhecimento específico ou questão de conhecimento especializado para a prova discursiva não vai fazer tanta diferença. Por quê? Porque vai ser um upgrade aí na sua preparação como um todo para o concurso. Agora, Bruno, como que é o enunciado da banca FGV? Como a FGV pode cobrar esse conhecimento, tá? Aí, para isso, eu já vou te apresentar aqui a ferramenta do Você Concursado, que chama Biblioteca de Discursivas. Tá? Biblioteca de Discursivas. Então, você vai entrar lá no site do Você Concursado e clicar lá em Biblioteca Discursivas. A Biblioteca Discursivas é uma ferramenta só com questões discursivas. Então, você consegue entrar lá, botar a banca FGV e filtrar as questões aplicadas pela banca FGV, né? Se você tentar fazer isso pelo site da FGV, você vai ver que é muito difícil. Você não consegue baixar tudo e tal. Lá na biblioteca é muito fácil. Então, vale a pena. Tem lá todos os filtros. Você entra lá, faz a pesquisa e pronto. O que eu fiz? Fiz a pesquisa na biblioteca discursiva e peguei aqui como exemplo uma questão de direito administrativo aplicada pela banca FGV em 2022 no concurso da CGU. Era uma questão original de 15 linhas, tá? Mas dá para a gente ter uma noção aqui da forma como a banca ela pode cobrar o conteúdo. O enunciado era esse aqui, ó. Ela vinha aqui com uma situação, né, hipotética, mais o comando da questão. Então, ó, em matéria de licitação, a União, por meio do Ministério, deseja realizar contratações abaixo. Responda de forma completa e objetivamente fundamentada acerca da legalidade de cada pretensão. Então, a banca ela pede para que o candidato diga se a pretensão é legal ou se não é legal. Aí ela tem aqui item A e B, né? Então, aqui no item A, ele vai contar uma situação e aqui no item B, ele vai trazer outra pergunta, né? Então, e no final vai perguntar, a mencionada previsão editalícia é legal, né? A nova contratação é lista. E aí o candidato tem que responder. Então, isso aqui é o que a gente chama de tópicos, tá? São os tópicos do enunciado. Então, normalmente, a banca FGV, ela traz ali os tópicos. Podem ser 2 tópicos, 3 tópicos, às vezes até 4 tópicos. E o candidato vai ter que responder esses tópicos na ordem que eles aparecem. Então, se a gente fosse estruturar o texto para responder a essa questão, a gente ia fazer o seguinte, ia pegar esses tópicos e ia montar 2 parágrafos de desenvolvimento. Como são 20 linhas, a gente botaria aqui 10 linhas e 10 linhas. 10 linhas para cada um dos tópicos. Então, o tópico A a gente responderia aqui primeiro, tá? E o tópico B a gente responderia aqui primeiro. Beleza? Então, o texto ficaria com 2 parágrafos de desenvolvimento. Um para cada tópico. Simples assim. Beleza? Essa é a estratégia que você vai usar no dia da sua prova. Não precisa de introdução. Não precisa de conclusão. E você não deve deixar linhas em branco. Porque já são 20 linhas, são poucas linhas. Então, quanto mais conteúdo você trouxer, melhor. E observe que a gente vai responder na ordem que aparece. Apareceu o tópico 1. Primeiro, no nosso texto, o primeiro parágrafo vai ser referente ao tópico 1. É um parágrafo só, tópico 1, tópico 2, beleza? Seguindo a mesma ordem ali do enunciado. Show de bola. Bruno, e o parágrafo de desenvolvimento? Como que ele vai ser feito? Tá? O parágrafo de desenvolvimento, na nossa técnica, né, que a gente ensina no nosso curso, e como o objetivo aqui é te passar várias informações, eu vou passar aqui para você também. Então, a gente vai ter aqui o tópico 1, por exemplo. Qual vai ser a estrutura do tópico 1? A gente vai colocar aqui o tópico frasal, respondendo ao que a banca pediu. É legal ou não é legal? É lista ou não é lista? Eu vou defender. É lista ou é ilícita? É ilegal ou é legal? Então, eu vou responder de forma bem direta.
Na situação tal, verifica-se que a previsão editalícia é ilegal. Ponto. Aí eu vou vir aqui, ó, o meu argumento principal. E o meu argumento principal eu vou dividir em duas partes. A parte regra, que é onde eu vou dizer, segundo a Lei 8666, a jurisprudência, o correto é vedado que conste tal informação no edital. Vou trazer a regra prevista na lei. Essa regra ela vai ser fundamentada por um recurso de autoridade, que nesse caso vai ser justamente a lei ou a jurisprudência. Tá? Depois que eu vi a regra, aí eu vou pegar o caso concreto. No caso concreto, eu vou pegar e desenvolver a resposta. Então, na situação, como ela pretendia publicar, né, cláusulas com percentual mínimo referente à taxa de administração, e isso é vedado, né, porque a regra traz o contrário, então houve ilegalidade. Aí eu venho o fechamento. Por isso, venho com o fechamento do texto e digo, por isso, a previsão editalícia vai de encontro com as normas e a jurisprudência, por exemplo. Aí eu trago aqui o fechamento. Então veja que eu vou estruturar meu parágrafo dessa forma. Esta aqui é uma técnica para você responder questões desse modelo. Que questão é essa? É uma questão do tipo prática. É uma questão prática, em que a banca traz uma situação hipotética e pede para você desenvolver sobre ela. É o modo mais complexo que a banca tem para poder cobrar um conhecimento. O teórico não, o teórico é bem direto. Ela já diz o que quer que você fale ali. Aqui não. Ela exige que o candidato raciocine um pouco. Então a gente já está vendo aqui um dos modelos mais complexos. Essa questão aqui, ela derrubou geral na CGU, inclusive, tá? Fazendo essa ressalva aí. Ela era realmente muito difícil, ela derrubou muita gente, mas ainda assim a galera conseguiu, mesmo sem saber o conteúdo, ganhar alguma pontuação, porque sabia chutar, sabia desenvolver ali sobre o assunto, beleza? Então essa é a mesma lógica que você vai seguir aqui para o tópico 2. Agora, já para te deixar preparado assim, para qualquer cenário, nem sempre a banca ela traz os tópicos de forma expressa, tá? E eu vou trazer outra questão aqui para você dar uma olhada. Essa questão foi aplicada na banca FGV em 2021 pelo TCE Amazonas, tá? Era uma questão de 30 linhas. Aí a banca trouxe aqui, ó, até aqui, ó, uma situação hipotética. Ela contou uma historinha. E aí depois vinha e pedia assim, ó, analise a compatibilidade com a ordem constitucional sobre a perspectiva formal e material da parte da lei orçamentária descrita na narrativa, que embasou a atuação do prefeito. Então, o que ela quer aqui? Quer que o candidato analise a compatibilidade do que aconteceu com a Constituição. Então, ele vai pegar a situação hipotética e comparar com a Constituição Federal. Só que ela quer que ele faça isso pela perspectiva formal. Então, a gente vai ter o tópico 1, é a perspectiva formal, e pela perspectiva material. Então, a gente vai pegar um tópico 2 e vai falar sobre a perspectiva material, tá? Então, numa questão em que a banca ela não traz de forma expressa os tópicos, o candidato ele precisa encontrar esses tópicos, extrair esses tópicos do comando da questão, e aí sim, extrair os tópicos. Ele quer que fale sobre essa perspectiva e essa perspectiva. Então, esses vão ser meus tópicos. E aí, ele vai estruturar a resposta seguindo esses tópicos. Então, nessa questão, tem uma etapa a mais, né? Que é você descobrir o que a banca está pedindo, que é justamente, às vezes, aqui o pessoal passa batido, né? Lê rapidamente aqui o enunciado, não se atenta exatamente ao que está sendo solicitado e acaba não trazendo a resposta para tudo que a banca pediu, beleza? Show de bola. Então, esse é um outro modelo e aí você vai dividir o parágrafo de acordo com a quantidade de tópico que você extrair aqui no enunciado. Agora, Bruno, qual seria a estratégia, então, para eu me preparar para essa prova discursiva do TCE Espírito Santo? Pois bem, a estratégia é, primeiro, aprender a técnica de discursivo. Lembra que eu falei lá do parágrafo de desenvolvimento? Então, você vai aprender o que é um tópico frasal, né? Você vai entender o que é o argumento principal, você vai ver o que é um recurso de autoridade. Além disso, você vai ter que pegar as regras de apresentação do texto, tá? Para você poder colocar na folha de resposta de forma adequada, né? E também ver algumas questões, alguns elementos relacionados à gramática e à organização textual, beleza? Então, tudo isso está envolvido aqui nessa técnica. O que é mais importante? A estrutura do parágrafo de desenvolvimento, mas precisa ver a apresentação, precisa ver um pouco de gramática e de aspecto textual. Feito isso, entendeu como é que funciona essa técnica, e é importante que você faça isso antes de começar a treinar, porque para você não começar a criar vícios. É muito mais difícil você tirar um vício que você já tem do que você
começar uma técnica do zero, tá? Então, quanto menos isso você tiver de escrita, melhor. Por isso que ver a técnica é melhor do que já começar a praticar. Aí, viu a técnica, aí você vai resolver até a prova, no mínimo, 5 questões, tá? E a questão é assim, ó. Você faz uma questão, manda para correção, recebe um feedback, tá? Então, tem que ser um treino assistido. Você vai receber o feedback com os pontos que você pode melhorar. Depois que você vê quais são os pontos que você pode melhorar, aí sim, você vai fazer a segunda redação. Nessa segunda redação, você já vai aplicar o que você recebeu de feedback aqui. Aí você vai para correção. Vai receber um outro feedback. Então, você já fez uma questão, 2 questões. Agora, você vai receber um outro feedback. Aí, com esse outro feedback, você vai aplicar e fazer a terceira questão, tá? E depois mandar para correção para receber um último feedback. Depois que você receber um último feedback, você vai pegar e fazer um simulado. Tá? O que é o simulado? O simulado é você pegar 2 questões. Você vai pegar uma questão 1 e a questão 2 lá, né? Treinar 2 questões ao mesmo tempo, né? Igual vai ser no dia da prova. De preferência, junto com a prova objetiva. E aí você pode mandar essas 2 para correção para ver qual é o seu desempenho, né? E receber aqui o seu feedback. Nesse caso, seriam 2 feedbacks, porque seriam 2 correções. Então, esse é o processo ideal. Se você quiser tornar o processo ainda mais eficaz, você pode pegar essa questão 3 e treinar o chute. Tá? O que seria treinar o chute? Você pegaria uma questão sobre um conhecimento, sobre uma matéria que você não sabe nada. Não sabe mesmo, não estudou, então você não tem conhecimento nenhum. E aí você vai responder aquela questão utilizando a técnica e aplicando o chute na discursiva, beleza? Por quê? Porque você já vai estar vendo qual vai ser as suas dificuldades no pior cenário de prova possível, que é o cenário que cai em um assunto que você não tem nada de domínio. Então, se você faz esse treino antes, quando chega no dia da prova, você está tranquilo, porque você já sabe o que você vai fazer, como você vai responder uma questão, mesmo se você não souber nada sobre ela, tá? Então, minha sugestão é que essa questão 3 seja justamente uma questão que você não tem conhecimento nenhum, beleza? Agora, se você quiser todo essa estrutura, né, essa estratégia aqui já pronta dentro de um curso ali, para você não precisar ficar pesquisando nem nada do tipo, a gente tem um curso de discursiva, né, para o auditor de controle externo, para o TCE Espírito Santo. São 3 cursos, na verdade. É um curso para a área de direito, um curso para a área de contabilidade e um curso para a área de auditoria governamental. Como a gente viu, a banca ela pode cobrar um conhecimento especializado. Então, por isso que a gente dividiu em 3 cursos. Então, cada curso vai cobrar, vai ter temas, né, direcionados para aquela área. Como é que é estruturado esses cursos aqui? Nosso curso é estruturado com o simples objetivo de tornar você, que é concurseiro, em concursado. Esse é o objetivo do nosso curso. E para chegar lá, a gente acredita que você precisa passar aí por 3 etapas. A primeira é aprender a teoria e a técnica discursiva. Então, a gente tem os módulos lá de teoria, de elaboração de parágrafo, de coesão, enfim, conceitos importantes, que você vai ver de forma rápida e sucinta. Então, é bem objetivo. Você vai ver que as aulas são muito objetivas. E o objetivo é justamente isso, é que você veja rápido, né? Para você passar mais tempo estudando para a prova objetiva e praticando a discursiva. Depois que você viu toda essa teoria e essa técnica, aí você vai para o treino assistido. O treino assistido é pegar temas voltados para o seu concurso, no modelo da banca FGV de 20 linhas, praticar e enviar para correção. Então, você vai ter um feedback ali, e esse feedback é importante que ele seja no modelo da banca FGV. Não adianta eu pegar a sua redação e corrigir com os critérios do Sebrasp. Por quê? Porque são critérios diferentes. Não adianta eu pegar a sua redação e corrigir utilizando os critérios do Enem. É bem possível que uma redação nota 10 na FGV tirasse nota baixa numa do Enem. Por quê? Porque o Enem exige introdução, exige conclusão, exige elemento coesivo. E na da FGV não necessariamente precisa ter isso. Beleza? Então, é importante que tenha esse viés para o seu concurso. Então, é esse treino assistido. E, por fim, prática. Quanto mais você praticar, melhor. E o legal do Você Concursado é isso. Você tem lá a biblioteca discursiva com mais de 17 mil questões. Então, tem uma questão que eu quero treinar, não está no curso. Vai lá na biblioteca, pega a questão, pratica, né? Você pode praticar a questão, é legal que você pode praticar a questão tanto escrevendo e mandando para correção, quanto às vezes mentalmente. Você pega, lê a questão e tenta montar o texto na sua cabeça.
né? Alguns candidatos aprovados que eu tenho entrevistado, eles falaram justamente sobre isso. Cara, eu li ali um enunciado, aí pegava o tópico, aí tentava montar o texto na minha cabeça. Ah, primeiro tópico frasal. O tópico frasal seja assim. Pá, e ele ia respondendo mentalmente. No final ele não tinha uma redação escrita, mas ele tinha praticado, né? E é legal que ele vai criando raciocínio. Depois que vai colocar na folha de resposta fica muito mais fácil. A gente acredita que seguindo esse caminho, então teoria e prática, treino assistido e depois muita teoria e técnica, treino assistido e depois prática, muita prática, quanto mais redações você conseguir fazer, melhor. A gente acredita que o seu caminho ali para virar concursado vai ser muito mais curto, porque um bom desempenho na discursiva vai fazer com que você suba várias posições no concurso. E o mais massa, sabe o que é? É que a maioria não prepara para discursiva. Se você perguntar, vai perguntando para as pessoas que estão estudando para esse concurso, e aí, como é que está a sua preparação para discursiva? A maioria não se prepara. Né? Então, quando a gente está analisando estratégias ali, é um ponto que você pode focar para ser o seu diferencial, né? Já que as outras pessoas não estão focando, beleza? Se tiver ficado com alguma dúvida, tá aqui o meu Instagram, que é @prof.brunomarques, o Instagram do Você Concursado e também o nosso canal na Academia de Discursivas. Um forte abraço e bons estudos!